há muitos, mas nem todos têm uma utilidade. Neste vídeo nós vamos mostrar como é que podemos fazer um jardim de ervas aromáticas, que é muito agradável e útil, e principalmente com materiais reutilizáveis, que provavelmente acabariam no lixo, mas aqui vão ter outra nova vida. Porquê ervas aromáticas? Elas dão sabor, cor e alegria aos pratos. Além disso, também realçam o sabor do sal, o que ajuda a diminuir a quantidade de sal que normalmente se utilizaria nos pratos. Para além disso, têm propriedades medicinais que são muito importantes à saúde, portanto devem mesmo ser utilizadas no dia-a-dia, na cozinha. Em Portugal, ainda hoje as ervas são utilizadas, mas elas começaram a ser utilizadas na época romana. Trouxeram para Portugal o alecrim, o tomilho, a segurelha, a salsa, o conhecido manjericão e a salva. Mas as voltas pelo mundo também intensificaram as rotas comerciais, o que também levou a que cada vez mais em Portugal tivéssemos mais diversidade e mais variedade de ervas aromáticas. E estas podem ser usadas de várias formas, porque tanto podem ser utilizadas secas como frescas. As ervas são agradáveis ao paladar quando são bem utilizadas e por isso é muito importante conhecer algumas dessas categorias. Temos duas principais, que são as ervas frescas ou secas, que têm a ver com a forma como elas também são conservadas. As ervas frescas têm sabores mais suaves e normalmente são utilizadas quase como um vegetal, ou seja, não duram muito tempo, por isso é que é bom tê-la num vaso e colhê-la logo, porque o seu sabor será mais forte e mais agradável e para além disso consegue-se tirar melhor partido dela. Nesse tipo temos a salsa e temos também os coentros, são o tipo de ervas frescas mais utilizado. Depois temos também as ervas secas, normalmente são ervas com sabores mais fortes, duram muito mais tempo por causa do processo de secagem, que também deve ser bem feito, caso contrário a erva pode se estragar e perder as suas propriedades e os seus sabores, e nesse caso temos como exemplo o alecrim, o tomilho e o louro, muito utilizado em guisados, por exemplo. É preciso ter em consideração que o tipo de ervas que temos em mão antes de os colocarmos dentro do tacho, porque isso vai influenciar todo o cozinhado. Há duas outras categorias muito importantes também, que são as ervas rijas e as ervas fortes, que devem ser colocadas durante o processo de cozedura em tempos diferentes. No caso das ervas rijas temos, por exemplo, o alecrim, a alfazema e o tomilho, por exemplo, que resistem a processos de cozedura longos e demorados e, portanto, podem ser adicionados durante o processo de cozedura ou no final para tornar os pratos mais apelativos e saborosos. As ervas fortes devem ser adicionadas mais no final do processo de cozedura para que o seu sabor não se torne tão forte, porque se forem adicionadas no início o seu sabor pode tornar-se até desagradável e, portanto, temos como exemplo o manjericão, o estragão e a manjerona. Ter estas ervas disponíveis, principalmente as frescas, é um privilégio muito fácil de alcançar, porque estas ervas são bastante resistentes e plantá-las não é difícil. Podemos utilizar vários materiais, reutilizá-los em vez de os deitar fora e mesmo em espaços reduzidos é muito fácil tê-los. Um exemplo disso são os jardins verticais, que vamos ver como podemos elaborá-los. Para fazer um jardim vertical precisamos de garrafas PET, anilhas, cordel, X-Ato, terra, e as sementes que queremos utilizar. Neste caso, vamos plantar coentros. Para começar, precisamos fazer uma abertura na garrafa para poder deixar a planta crescer. Retiramos esta parte. E depois é necessário fazer uns furos que podem ser feitos em cruz
facilita a passagem do cordel. Depois vamos pegar no cordel e colocar a anilha. Com a outra ponta vamos passar por entre os buracos que fizemos. E vamos repetir o processo para poder pendurar o jardim vertical. Este jardim pode ser feito em espaços muito reduzidos, em varandas, por exemplo, o que demonstra que mesmo em cidades ou em espaços pequenos é possível ter um jardim de ervas aromáticas. Uma das hipóteses é semear, também se pode comprar a planta e transplantar, mas aqui vamos demonstrar como semear. Uma coisa que se utiliza em casa e que é um ótimo fertilizante são as borras do café. As que vêm em cápsulas, estas podem ser abertas e, ao se colocar a terra, pode-se misturar o fertilizante, que por ser úmido também ajuda no crescimento das sementes. Deixa-se um pouco de espaço para colocar as sementes e elas devem ser espalhadas ao longo da garrafa. Depois, volta a colocar-se terra por cima. E vamos regar para a terra ficar úmida. Não devemos colocar muita água, porque senão pode apodrecer as sementes em vez de as fazer germinar. No caso dos coentros, agora basta colocá-los num local soalheiro para que as sementes possam germinar e possamos ter os coentros para usar frescos e viçosos. Para outros tipos de cultura maiores, como é o caso de couves, cenouras, alfaces, pode utilizar-se um garrafão de 5 litros, por exemplo, o que permitirá à planta ter o espaço suficiente para crescer. Portanto, ter um jardim comestível dá-nos o prazer de estar em contacto com a natureza, também reduzimos o lixo, podemos produzir, temos menos idas ao supermercado e temos ervas aromáticas muito mais viçosas e com um sabor muito mais agradável. Há também outras ideias que nos permitem ter este tipo de ervas acessíveis durante o tempo em que estamos a cozinhar e permite também ter um espaço mais agradável visualmente. No caso de ervas que necessitam de um sistema de irrigação, basta-nos utilizar uma garrafa PET e o X-Acto. Para isso, temos que fazer um corte de maneira a dividir a garrafa. Depois, na parte inferior, vamos colocar água. E na parte superior vamos fazer furos. Depois, basta colocar aqui terra.
podemos colocar salsa. Voltamos a colocar terra. Podemos deixar a terra um pouco úmida para germinar as sementes e colocamos aqui dentro. Desta forma, as raízes vão crescer em direção à água e a planta nunca terá água em demasia, porque irá apenas absorver aquilo que necessita.